Oi, oi! Hoje eu tô passando para dividir com vocês, principalmente com as mamães, um pouquinho da minha experiência a respeito do tal paladar gestacional. Você já ouviu falar sobre isso? Então, gente, durante a minha gestação eu fiquei pesquisando muitas coisas e uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão do paladar gestacional, que é o quê? O que a mãe come durante a gestação vai influenciar no paladar do bebê, no que ele vai gostar de comer mais assim quando ele nascer. E eu acho que faz muito sentido. Então eu vou comprovar isso para vocês, porque eu senti na pele que isso tem a ver mesmo. Eu tenho dois filhos, o Tito e o Bento. O Tito vai fazer 3 anos em novembro e o Bento vai fazer um aninho mês que vem. E durante a minha gestação do Tito, meu primeiro filho, eu me policiei muito quanto à alimentação. E eu quase não ingeria sal, o mínimo possível, e quando ingeria era sal do Himalaia, até para não ter muito inchaço, essas coisas. E eu não comi quase nada de açúcar, por pensar muito em dar o melhor pro meu bebezinho, para ele se desenvolver da melhor forma possível. E mãe de primeira viagem, né, tem receio de tudo e é muito cuidadosa, então eu me policiei mesmo. Tive muita cautela com a minha alimentação. E o que acontece é que com o segundo filho eu tenho observado que faz todo sentido isso. Por quê? Prestem atenção. Vê se vocês concordam, se vocês passaram por isso também. Por favor, mamães, deixem o comentário de vocês, dividam a experiência de vocês aqui e compartilhem com outras mamães, para elas ficarem conscientes também, porque não são todas que sabem a respeito disso, do paladar gestacional. E comentem se vocês acham que fez sentido também com os filhos de vocês. Então, com o Tito, o meu primeiro filho, eu sempre notei que ele comeu super bem. E coisas sem sal. Eu e meu marido, por orientação até do pediatra, a gente decidiu não dar sal e nem açúcar até os 2 anos de idade. Porque, assim, sal refinado não ajuda em nada a criança, né? O sal da Himalaia, por estudos, né, falam que tem cerca de 70 propriedades. Tem coisas positivas para a saúde. Mas, mesmo assim, a gente optou por não dar o sal do Himalaia. Doce, muito menos, até os 2 anos de idade do Tito. E assim a gente fez. E depois dos 2 anos a gente foi liberando com parcimônia, né? Bem pouquinho de cada vez. E deu super certo. Eu me senti muito vitoriosa com isso, porque a saúde dele é muito boa, a imunidade é muito boa. Eu realmente, assim, foi uma das maiores conquistas como mãe, que eu achei, assim, que contribui muito para a saúde dele, sabe? Para a formação. Então, com o segundo filho, o que aconteceu? Eu tive muitas vontades durante a gestação e eu me permiti comer mesmo. Eu até quis fazer esse tipo de experiência. Então, eu comi doce, eu comi salgado. Eu não fui cautelosa com a alimentação. Porque eu pensei, mesmo que eu engorde muito, né, o que não é bom até pro bebê, mesmo que eu engorde, depois eu corro atrás do prejuízo, mas eu comia bastante coisa legal também, assim, pro meu bebezinho se desenvolver, né? Tomava água de coco natural, que ajuda muito, fica a dica. Mas assim, eu me permiti matar a vontade de comer um doce, colocava sal na comida, não muito, mas colocava o sal do Himalaia. Gente, e hoje, eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque foi hoje que aconteceu, foi agora há pouco. Eu fui dar a jantinha pro meu filho, Bento, e pro Tito. Pro Bento, eu bati arroz integral, fiz uma papinha, como eu fiz no almoço também, mas sem sal. Porque geralmente eu bato um legumezinho. Hoje eu fiz só arroz integral. E eu fui dar para ele, ele botou fora. Ele não queria. Eu insisti, ele não queria. Aí eu tava dando a comidinha do Tito, que era arroz integral também, feijão e carninha batida. Tem vezes que, claro, eu dou inteiro para ele, mas hoje eu quis fazer tipo de um
uma papinha pro Tito também. E o Bento com um olhão assim, olhando pra comidinha do irmão. Aí eu pedi pro meu marido, falei, amor, você concorda? Porque somos o casal, temos que concordar, né, com a educação e com os costumes dos nossos filhos. Falei, amor, você me libera, posso dar um pouquinho da comidinha do Tito pro Bento? Ele, claro, dei um pouquinho. Ele amou, ele amou. E ficou batendo na minha mão querendo mais. Eu ia dar pro Tito e ele querendo mais. E eu dei. E ele, faceiro na vida, comendo, comendo, comendo. Então, gente, aí eu falei com meu marido, como faz sentido isso? Do meu filho Tito, eu não comi essas coisas, não comi quase sal, doce, e ele nunca sentiu falta de sal. Ele sempre comeu muito, comeu super bem. E o Bento, ele não é muito, assim, apetitoso, não tem tanto apetite quanto o Tito tinha na mesma época, com a mesma idade do Bento agora. Eu notei essa diferença, mas eu não fico forçando porque cada criança é uma criança e a experiência da alimentação tem que ser agradável, né? Não pode ser uma coisa forçada, porque quando a criança sentir fome, ela vai comer. Eu aprendi isso e acho super válido. Então, caiu a ficha que eu acho que por eu ter comido sal na minha gestação, eu acabei acostumando também o bebê já dentro da barriga a comer o salzinho, né? Então eu falei com meu marido que eu acho que a gente vai ter que abrir uma exceçãozinha. O Bento tá quase com 1 ano. A gente já foi uma vitória a gente não ter dado sal para ele. E acho que muita gente deve estar se perguntando, poxa, mas sal, meu Deus, faz falta. Estudem a respeito. Eu estudei, eu li bastante, perguntei pro pediatra, ele falou que não teria problema nenhum em dar sal, em não dar sal. Então, mas eu senti que o meu filho Bento, mais novo, interferiu nisso e ele sente essa vontade, certamente, de comer um sal. Porque quando eu dei para ele, ele ficou bem faceiro comendo. Então, a gente vai ter que abrir uma exceção, provavelmente. Eu vou conversar melhor com meu marido para a gente começar a dar pouquinho sal, né, do Himalaia na comida do Bento. Mas é lógico que açúcar de jeito nenhum. Isso eu não vou dar. A criança não sabe da existência do açúcar. E mesmo que tivesse essa falta, digamos, né, que ele de repente tenha sentido na minha barriga também, o gosto do açúcar, mas assim, eu quero que ele coma bem a comida salgada, a comida em si, né? Então, que seja com um pouquinho de sal, vou abrir a exceção, mas comida de verdade, né? Agora, açúcar, ele vai continuar não comendo, porque não vai fazer falta nenhuma para o crescimento dele. Então, gente, eu queria muito dividir isso com vocês. As mamães, as gestantes, assim, compartilhem com suas amigas, dividam sobre isso, porque faz todo sentido. Eu acho que tem todo sentido. Aí você decide o que você quer, que tipo de educação alimentar você quer dar para os seus filhos. Porque enquanto é bebezinho, é mais fácil, né? De introduzir bons hábitos. E não acostumar o paladar deles a se encher de sal, a encher de açúcar. Eu considero assim, eu sempre pensei dessa forma, ainda bem que meu marido pensa também. Tenta visualizar dessa forma o seu filho, como se ele fosse uma casa em construção. Se você colocar um alicerce, um fundamento bom, materiais de construção bons, você vai conseguir edificar bastante, de repente fazer até um segundo piso na sua casa. Mas, se os materiais não forem bons o suficiente, não vai ter uma estrutura bacana. Mesma coisa ter o bebê. Os ossos, todo o corpinho dele, o organismo dele está se formando ainda, está se desenvolvendo. Então, é muito importante, principalmente enquanto, acho que até os 2 anos, dá muita coisa boa, dá muita coisa saudável, para que tanto o paladar dele se adeque, se adapte, né, a isso, as coisas saudáveis, quanto para que o organismo dele seja forte e que ele cresça com a melhor saúde possível. E no futuro ele vai te agradecer, né? Porque vai estar super saudável e vai estar com hábitos já
plantados, né, com ele. Bons hábitos, então vai ser tudo mais fácil, né? Tá bom? Fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, compartilha, divida o que é bom, boas informações, que nem todo mundo sabe dessas coisas. Se você gosta da sua amiga gestante, se você é gestante, presta atenção nisso, faz essa experiência e depois conta pra gente, tá bom? Muito boa sorte aí pra vocês, tanto gestante quanto mamães. Que Deus nos dê sabedoria para conduzir da melhor forma possível o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos. Inclusive na alimentação, a gente é o que come. Que o nosso remédio seja o nosso alimento e que o nosso alimento seja o nosso remédio. Beijo!